Olá, amigos, estamos de volta aqui na TV Impacto e hoje nós vamos abordar um assunto importante. Alô, meu amigo empresário, Lei 11.770 de 2008. Conhece o conteúdo dela? Ela pode lhe dar benefício na hora de você recolher seu imposto de renda. Por isso nós convidamos a doutora Luana Viana para falar sobre este assunto e esclarecer sobre essa lei que traz benesses, né, para a empresa privada. Exatamente. Quais são essas benesses? É porque a lei já existe da licença maternidade. Exato. Mas, baseado na 11.770, há a possibilidade de prorrogação. Exatamente. Então, Bem, o artigo 392 da CLT, ele determina a licença maternidade de 120 dias para as funcionárias grávidas. Então, esse é a determinação legal existente hoje na nossa legislação. A Lei 11.770 de 2008, ela veio abrir essa possibilidade de prorrogação por mais 60 dias da licença maternidade. E, em contrapartida, ela dá benesses dessa dedução desses valores gastos com essa funcionária nesses 2 meses a mais, nesses 60 dias a mais, em dedução de imposto de renda da pessoa jurídica, desde que a empresa esteja inscrita no programa Empresa Cidadã, junto à Receita Federal do Brasil, e desde que a tributação dela seja lucro real. me diga uma coisa, na legislação já se sabe que tem a licença garantida, né? A funcionária pode ser da empresa privada ou da empresa pública, ela tem garantido já aquele período de licença quando ela vai dar à luz e mais aquele período de descanso até retornar. Como é que funciona isso? Tem diferença da empresa pública para a privada? Na verdade, a diferença é que as empresas públicas, as funcionárias públicas, elas já têm garantido os 180 dias de licença maternidade. E na empresa privada não, existem essas condições, ela é condicionada. Entendeu? As outras empresas, de uma forma em geral, elas podem dar esses 60 dias a mais, desde como um acordo combinado com a funcionária, mas elas não terão esse retorno tributário, essas benesses tributárias de deduções. A única empresa que ela tem esse retorno tributário, ela tem essa benesse, esses descontos, é a empresa que seja tributação lucro real. E desde que inscrita no programa Empresa Cidadã junto à Receita Federal do Brasil. Sempre para uma dúvida também, inclusive muitas grávidas falaram com a gente e questionaram, a partir de quando passa a contar essa licença? Tá, a partir... É a partir da hora que ela se afasta da empresa, e tem depois um outro prazo, me parece, que é a partir da data em que nasceu a criança. Exatamente, a data em que nasce a criança. Começa a contar a data que nasce a criança, mas existem alguns casos, algumas excepcionalidades de, por exemplo, mulheres que estão grávidas, estão numa gravidez de risco, então elas apresentam um atestado e acabam saindo antes da empresa. Né? Aí tem que ver como a empresa vai, porque olha, a licença maternidade, a maternidade, o nome já diz, maternidade, então é após o nascimento da criança, mas ela acontece, como eu falei, essas excepcionalidades das mães se afastarem antes de terem o bebê por conta de estarem em gravidez de risco, precisa repousar, não pode mais, não garante mais fisicamente desenvolver as mesmas atividades do que desenvolvia antes da gravidez. Doutora, tem um detalhe que vou aproveitar a oportunidade aqui, que eu sei que tem muitas grávidas nos assistindo agora, aquele receio. Está garantido de que quando a mulher está grávida, ela não pode ser demitida. Exato. Está garantido. E ela fica na dúvida de saber o seguinte, se ela tem direito de 180 dias de licença, e principalmente eu estou falando de empresa pública, de prefeitura, de governo de estado. Então, ela ao retornar, depois dos 180 dias, ela ser demitida, ela tem alguma estabilidade mais ou não? Bem, a lei fala em 5 meses. A lei fala em 5 meses após o nascimento da criança. Ela tem estabilidade de 5 meses, é o que a lei preceitua. Mas com essa dilação, essa possibilidade de dilação, eu entendo que esses 180 dias ficam resguardados sim. Certo. Não existe
como que o patrão vai, no caso que você está me perguntando de poder público, ele não vai demitir nesse período da licença maternidade. Certo. Fica estendido, sim. Bem, doutora, mas como hoje o nosso foco principal aqui, o objetivo é essa lei 11.770 de 2008, que o nosso foco principal é orientar o empresário nessa possibilidade de ele se filiar, né? Ele tem que fazer um cadastro. Cadastro. É um cadastro, ele tem que fazer um cadastro. Essa lei, ela abre possibilidade também para ampliação da licença paternidade, que hoje a lei fala em 5 dias. E essa lei abre possibilidade para 15 dias. Também tem algumas exigências, mas o principal é essa possibilidade, essa extensão do pai ficar 20 dias com a criança, 5 que a lei determina e mais 15 que é a ampliação. E parece que uma das exigências, e a principal, é que o pai faça um curso. Né? O pai tem que se preparar. Exatamente, o pai tem que fazer um curso de orientação, de cuidados com o bebê. E quando o bebê nascer, ele tem apenas 2 dias para pedir essa prorrogação. E ele tem que apresentar o certificado do curso dele, isso é uma condição. Ok. Nós agradecemos a sua participação aqui e a senhora poderia aproveitar esse finalzinho aqui para novamente reforçar, porque eu achei muito interessante essa questão de talvez muitos empresários não tenham conhecimento dessa possibilidade de ele ter descontado, né, no seu imposto de renda, usando os benefícios da lei. Exatamente. Uma coisa muito importante, porque para o empregador é muito importante ele ter essa benesse. Essa lei abre essa possibilidade dele descontar todo esse gasto desses 2 meses com essa funcionária, vai ser descontado deduzido no imposto de renda da pessoa jurídica da empresa. Okay. Desde que a tributação seja lucro real. Ok, muito obrigado pelas suas informações. Tá. Um grande abraço, voltamos em outra ocasião.